A paz do Senhor para todos, meu nome é Ingrid Biani, eu vim aqui falar para vocês do papel da mulher. Primeiramente, para a gente falar do papel da mulher, a gente tem que falar da criação. Como foi a criação? Então a gente vai para Gênesis 1, 26 e 27, que vai falar que Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. A semelhança, não igual, a semelhança dele. Então, a partir daí, a gente tem que entender como que o homem foi criado primeiro, tá? Então, a gente vai ver isso em Gênesis 2:7, né? Que vai falar: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, né? A partir desse contexto, a gente começa a observar que o homem veio do pó da terra, certo? E a mulher, como que ela foi feita? Como ela foi criada? A partir desse momento, a gente vai para Gênesis 2, do 18 ao 22. Em Gênesis 22, vai falar que Deus tirou a costela do homem, encheu aquele espaço com carne, e a partir daquela costela ele criou a mulher. Mas espera aí, a mulher não foi formada do pó da terra? Não, irmãos, a mulher foi criada a partir de um ser já vivente. Mas não podemos considerar ela como uma segunda criação. A gente tem que começar a observar que a mulher foi criada como um complemento, como um auxílio para o homem. Porque não adiantava, ali Deus fez Adão, a missão de Adão era cuidar do jardim do Éden, dar nome aos animais, coletar os frutos, plantar os frutos. Mas mesmo com tudo isso, a gente sabe que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, desde aquele tempo já existiam sentimentos, né? A gente pode ver a questão também dos anjos. Os anjos, eles têm sentimentos. Senão, não tinha acontecido o que aconteceu com Lúcifer, que a inveja entrou no coração. Então, a gente observa que já tinha o sentimento. Ou seja, já tinha o sentimento de ser sozinho. A partir daí, que Deus vê e olha o homem e vê que ele estava sozinho e que ele precisava de alguém para auxiliar ele cuidar de todo aquele jardim. Porque o jardim, irmãos, não é aquele jardim que a gente tem em casa não, pequeno, não, é um jardim grande. Tanto é que a Bíblia relata que desse jardim saem 3 rios, né? Então, o que acontece? A partir daí, Deus faz a mulher como a auxiliadora, certo? Então, a criação da mulher, o papel da mulher, que Deus criou a mulher, foi para auxiliar, para complementar, para ajudar aquilo que ele tinha feito no jardim do Éden. Ou seja, enquanto o homem planta, a mulher rega. Enquanto o homem dá comida aos animais, a mulher vai ver como estão os frutos, vai colher os frutos, vai agir de companheirismo. Então, primeiramente, para entender o papel da mulher, a gente tem que voltar a Adão e Eva, voltar para a criação e ver o que Deus nos fala na Bíblia. A partir desse raciocínio, a gente tem que pensar por que auxiliador. Então, a gente vai começar por Gênesis 2:18. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Por que semelhante? Porque a gente sabe que 2 iguais não dá certo. Para que eu vou querer ficar com alguém que é igual a mim? Não faz sentido, né? Então, por isso que é semelhante. Assim como Deus fez o homem semelhante a ele, Deus fez a mulher semelhante ao homem, tá? Então, partindo desse contexto, que nem eu falei, Deus olhou para o homem e viu ele sozinho, cuidando de todo aquele ambiente, cuidando de todos aqueles animais. Então, Deus viu o homem sozinho e fez a auxiliadora. Então quer dizer que a mulher é uma criação secundária? Não. Quer dizer que por causa que fez a mulher, depois a mulher é menor que o homem? Não. Isso não significa. Isso quer dizer que, a partir do momento que a mulher foi tirada da costela do homem, foi feita semelhante a ele, Deus quis complementar também a personalidade, também os atributos. Que nem nós sabemos que o homem ele é forte por natureza, né? O homem é forte por natureza. A mulher ela já é mais frágil.
Mas em compensação, na fragilidade da mulher, a gente encontra outras questões que são os nossos pontos. A gente é meiga, delicada, tem força de vontade, né? A mulher, ela consegue, por causa do emocional dela, ela ser mais atenciosa a certos detalhes, né? Então, a partir desse contexto, Deus complementa a personalidade do homem com a personalidade da mulher, tá? Então, Deus não agiu como machista nesse momento. Deus agiu como um ponto de auxílio, porque Deus muitas das vezes vem até nós como auxílio, como um socorro bem presente na hora da angústia. Isso é um auxílio, irmãos. E por causa disso Deus deixa de ser Deus? Não. Não é porque ele fez a mulher auxiliadora que ele está humilhando a mulher. Não, ele está complementando aquilo que faltava, tá? Então eu vou juntar os dois vão ser por igual, uma só carne, e a partir desse momento eles vão trabalhar juntos. Então, a partir desse momento você começa a entender por que Deus tirou o homem, a mulher do homem. A Bíblia vai nos responder. Irmãos, então vamos à Bíblia. Em Gênesis 2, 23 até o 24, o que a Bíblia nos fala? Quando Deus levou a mulher até Adão, Adão falou: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada de varoa, porque do varão foi tirada. 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso que Deus tirou a mulher do homem. Ele poderia ter feito a forma igual ele fez com Adão, ir lá no barro, amassar o barro, soprar nas narinas da mulher, certo? E ela ser um ser vivente como o homem. Mas Deus, a partir desse momento, ele já começa a observar a família. Então, a partir do momento que ele fez o homem, a partir do momento que ele fez a mulher e os dois se tornam uma só carne, eles formam uma família. E a partir desse momento, a família se torna a base de uma sociedade. A família se torna a base de um ministério. A família se torna a base. A partir desse momento, dos dois juntos, que Deus uniu o homem e a mulher, tá? Então, como eu falei, Deus se mostra auxiliador muitas das vezes. Então, eu vou citar alguns capítulos e versículos, depois os irmãos procuram, tá? Auxiliador, Isaías 41:13. Coração, quando Deus auxilia, vem no socorro mediante ao coração. 1 Samuel 16:7. Quando Deus desperta a nossa consciência, Atos 24:16. Quando Deus encoraja a gente, Deuteronômios 31:6. Quando Deus vem ao nosso socorro, 33:22. Por isso que eu falo para vocês, mulheres, vocês não são inferior a um homem. Deus não fez a gente ser inferior a um homem. Assim como Ele nos auxilia, Deus nos auxilia, nós também vamos auxiliar nossos maridos. Qual que é o problema de auxiliar os nossos maridos? Nenhum. Assim como Ele nos auxilia hoje. Quantas mulheres hoje trabalham e o homem fica em casa cuidando dos filhos? E por causa disso ele é menos que a mulher? Não. Ele está ajudando a companheira dele. Ele está fazendo aquilo que no princípio Deus formou a família. Um ajudando o outro. Então, enquanto Adão plantava, Eva regava. Um complementa o outro. Então, continuando o nosso raciocínio, a gente tem que pensar o quê? Mas as mulheres naqueles tempos só ficavam cuidando da casa? Não, a gente vai começar a ver isso em Gênesis 24:13. Que é quando Abraão pede para o seu servo ir até a sua parentela buscar uma esposa para Isaac. Quando o seu servo chega até o território da parentela de Abraão, ele pede para Deus auxiliar, para escolher uma boa esposa para o filho de Abraão. E o que acontece? Vem vindo umas moças, mas o que essas moças estão fazendo? Estão indo pegar água no poço. Para quê? Para auxiliar dentro de casa. Elas não ficavam dentro de casa sem fazer nada, não. Se eu tenho que pegar água no poço, eu vou lá no poço pegar água. Entendeu? A gente também vai ver isso em Gênesis 29:6. Que é quando a mulher cuidava do rebanho. A gente pode ver Zípora. Como que Moisés conheceu Zípora?
pastoreando, dando água para as ovelhas. Como a mulher não trabalhava? Lógico que a mulher trabalhava, ela precisava trabalhar para auxiliar em casa. Desde aqueles tempos, Deus já mostrava que a mulher também trabalhava, que a mulher também se dedicava a alguns afazeres, tá? E a gente começa a perceber isso, que quando essas mulheres estavam trabalhando, elas estavam o quê? Solteiras. Ou seja, a mulher era solteira e trabalhava para auxiliar quem? O pai, para auxiliar a mãe, né? Então a gente vê a partir desse momento que as mulheres também trabalhavam. A partir desse momento a gente vê que as mulheres também auxiliavam os pais, tá? Auxiliavam aqueles que ela amava. E quando elas se casavam com o marido, ela começava a auxiliar o seu marido, se tornando a companheira, se tornando a ajudadora dele. Se precisasse pastorear, ela iria pastorear. Se precisasse pegar água no poço, ela iria pegar água no poço. Se precisasse ela ir até a cidade vender alguma coisa, ela ia até a cidade vender. Ela não ficava em casa cuidando somente dos filhos, ela também auxiliava o marido. Então, aproveitando essa questão de que eu tô falando das mulheres solteiras, então qual que era o papel das mulheres solteiras naquela época? Auxiliar dentro de casa, auxiliar os pais, né? A gente vê o exemplo de Zípora, a gente vê o exemplo do pai de Zípora, que só teve mulheres. Então, umas cuidavam de casa, outras iam pegar água no poço, a outra cuidava do rebanho. Porque não é porque ele só teve filhas mulheres que elas eram incapacitadas de fazer algo. Não. Elas também trabalhavam. Então a gente vê aquela ideia. Deus agiu como machista? Não. Não agiu. Deus fez a mulher para auxiliar. Deus fez o homem também para auxiliar. Porque qual que foi a ordenança de Deus? Cuidar do jardim. Ou seja, ele estava auxiliando a Deus a cuidar daquilo que ele tinha criado. E por causa disso ele deixou de ser menor? Ele é menor do que... Não, irmãos. Deus não fez a criação dele para ser menor. Deus não oprime ninguém. Deus não humilha ninguém. Tá? Deus não deixa ninguém em segundo plano. Para tudo, Deus tem o seu objetivo e o seu propósito. Então, o propósito que ele fez a mulher, o papel que ele fez a mulher, foi esse, para auxiliar. E quando a mulher é casada, ela pode trabalhar? Não, naquele tempo não trabalhava. Trabalhava sim. Muitas mulheres auxiliavam seus maridos. E algumas, depois que seus maridos faleciam, cuidavam da sogra, cuidava do sogro. E às vezes, além de cuidar da sogra e do sogro, cuidava dos pais também. E se tivesse que trabalhar, ia trabalhar. A gente vê o exemplo em Ruth, que ela cuidou da sogra. Ela ia no campo fazer colheita para poder alimentar. Então você começa a ver que Deus dá importância para a mulher. Deus dá autoridade para a mulher. Mas é uma autoridade diferente, irmãos. A gente não pode confundir. A autoridade que a mulher tem não é igual à autoridade que Deus deu para o homem. A gente tem que entender que nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Cada um tem a sua personalidade, a sua característica. Deus fez, a gente sabe que a característica é coisa física. Então Deus fez a característica de cada um para atuar na sua área. Não que a mulher não possa trazer o alimento de dentro de casa, porque a Bíblia mesmo nos fala isso, que elas levavam. Mas a autoridade é diferente, tá? Então vamos continuar no raciocínio. Mas naquele tempo as mulheres tinham direitos? Não, as mulheres não tinham direito. A gente escuta falar isso. Irmãos, a Bíblia nos fala. Em Números 27, do 7 ao 8, o que acontece? Né? As filhas de Zelofeade, elas tiveram direito à herança. Ele não teve filho homem, só teve filha mulher. E mesmo assim elas tiveram direito. Porque Deus não deixa ninguém desassistido. Então, tem direito. A mulher, que a gente vai ver também, a mulher da hemorragia, em Lucas.
Ela tinha dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha no tratamento, ou seja, ela tinha dinheiro. Ela tinha dinheiro, tinha mulheres ricas naquele tempo. Então tinha sim, a mulher tinha o direito dela sim. A questão, a gente não pode confundir maus tratos com aquilo que Deus determina. Porque se for ver, irmãos, a mulher sofre maus tratos até hoje, não só a mulher como o homem também sofre maus tratos. Todo mundo, em algum momento, é agredido. Todo mundo, em algum momento, é humilhado. Todo mundo, em algum momento, acaba tendo o seu direito agredido. Não só naquela época, como hoje. Tem gente que você pode ir no supermercado e ser desrespeitado. Homem ou mulher? Você pode ir numa loja e ser desrespeitado? Homem ou mulher? Então, naquele tempo, a gente não pode confundir o que Deus determina com o que o homem determina. Uma coisa é o homem determinar que a mulher não pode ler e escrever. Deus em nenhum momento falou assim, olha, homem, não deixa que a mulher aprenda, que evolua. Não, Deus não falou isso. Porque senão ele não tinha dado a herança das filhas de Zelofeade. Não tinha. Não, ela é mulher, tem que casar para ter herança. Não. A única coisa que Deus falou foi o quê? Que elas casassem com alguém da mesma tribo para que não houvesse diferença na distribuição. Olha só. Ainda, o que Deus fala? Não, a gente vai fazer porque Deus deu as tribos, para cada tribo, ele deu uma terra. Então, para uma terra não ficar desfavorecida, ele falou, então vocês têm que casar com alguém da sua tribo. Mas a sua herança é seu direito. Né? Então, a gente vê a partir disso, irmãos. Tá? A mulher tinha direito, sim. E a mulher naquela época, ela era respeitada, sim. Se ela sofresse estupro, o homem era morto. A pena era a morte. Ah, mas Deus é contra a lei de morte. Não, irmãos. Ele falava, não, vai lá e mata. Pedir perdão a gente pede, irmãos. Mas o preço do pecado, quem paga é a gente que errou. Onde já se viu um negócio desse? Entendeu? Então, o que acontece? Deus, naquele tempo, ele já era justo com ambas as partes. Então, as mulheres eram tratadas com respeito. Elas não tinham voz na sociedade. É diferente. Mas não porque Deus falou, não, porque dentro de casa a mulher, quando ela falava, a fala dela era força de lei. Então, às vezes, o marido, eu vou lá buscar. Não, ele perguntava, o que você acha daquela mulher pro nosso filho? Se a mulher não concordasse, os dois iam ter que ficar conversando. Às vezes ele ia falar, por quê? Porque eu vi algo nela que eu não gostei. E às vezes o marido ia atacar, falar, não, se você não gostou, não gostou. Os filhos não desrespeitavam a mulher, não desrespeitavam a mãe. Porque a partir do momento que isso acontecesse, tinha regra, tinha lei para isso. Então as mulheres tinham os direitos dela garantido naquela época assim. Diferente de hoje, irmãos. Hoje em dia a mulher pode ir na faculdade, entendeu? Hoje em dia a mulher tem uma posição maior numa empresa, né? Na sociedade eu falo, a mulher tem voz ativa, tá? Dentro de casa a mulher tem voz ativa, sim. Mas você nunca pode esquecer que quando você é casada, você e seu marido é uma só carne. Você não pode tomar uma atitude sem conversar com ele antes. Às vezes ele vai falar não pra você, você vai falar, não, eu vou fazer do meu... Não, não é assim não, irmã. Você tem que conversar com seu marido, sim. Você não pode deixar o Estado interferir no seu casamento. Uma coisa, irmã, é você ser maltratada, ser violentada. Aí a gente tem a lei pra isso. Você vai lá na delegacia e denuncia. É uma coisa. Outra coisa é você desrespeitar o seu marido porque a sociedade fala que você hoje é independente, mesmo sendo casada. Não. Você depende do seu marido e seu marido depende de você. Vocês são uma só carne. Errou? Conversa com seu marido. Seu marido errou? Conversa com você. E assim a gente vive, porque a família vai ter atrito? Vai. Naquela época já existia. Vocês podem ver no caso de José. Naquela época já tinha. Raquel teve ciúmes de Lia, né? Então naquela época a gente já via que tinha atrito. Mas não é por causa disso que você vai desrespeitar o seu marido e o seu marido vai desrespeitar você. Então naquela época a gente sabe que já tinha os direitos, a gente sabe que a mulher era respeitada, mas de formas diferentes de hoje, tá? Então quando eu falo pra vocês que a mulher é por igual e tem a sua autoridade,
Porque tem coisas, irmãs, que Deus fez para o homem fazer. Um exemplo, pastor de igreja, apacentar a ovelha. É uma coisa para o homem fazer. Ah, mas como assim? Por quê? Porque o homem age racionalmente. Às vezes a pessoa está errada, a mulher vai consolar e ainda acaba fazendo com que aquele erro aumente um pouquinho, que a gente fica com dó da pessoa. Não adianta falar que a gente tem dó, sim, eu tenho dó. Todo mundo tem dó, toda mulher tem dó. Não adianta falar que não tem, porque tem, a gente sabe que tem. O homem já age mais racional, entendeu? Mas não que a mulher não pode estar à frente de uma igreja, não, irmãos. Deus chama a todos. Deus não quer ninguém no banco, mas Deus usa a mulher como profetisa. A gente vê o caso de Ana, a gente vê o caso de Isabel, a gente vê o caso de Débora. O que Débora era? Juíza? Deus levantou uma mulher para ser juíza. Deus levantou uma mulher para ser profetisa, para manter a ordem na casa dele. Ele poderia ter chamado Débora para ser pastora? Poderia, mas ele falou que não. Ela vai ser profetisa, porque alguns papéis é para o homem fazer, assim como alguns papéis é para a mulher fazer. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. A gente não deve passar à frente. Qual que é o papel da mulher? É auxiliar. A partir do momento que você casou, você tem que auxiliar o seu marido. Não tô falando que você vai ficar trancada dentro de casa, não. Que nem eu já dei o exemplo. Seu marido foi mandado embora e você trabalha, ele vai auxiliar você. Porque ele não pode falar pra você assim, não, agora você tem que largar o seu emprego porque eu tô desempregado. Não, você tá auxiliando a sua casa, você tá auxiliando a sua família. Você tem que ver seu marido como sua família. Essa história que quando você casa com o marido não é sua família, não cai nessa não, irmão. É antibíblico. Deus fez um homem e uma mulher se tornar uma carne só. A partir do momento que você casou, a sua família é seu marido. E a família do seu marido é sua, e a sua família é dele. Se precisar voltar para a casa dos anciões, você tem que voltar para cuidar. O seu marido vai voltar para cuidar da sua mãe, assim como você tem que voltar para cuidar da sua sogra. A gente não pode deixar de entender que o casal é uma só carne. Assim como a mulher solteira também não pode deixar de entender que o papel dela sim é de auxiliar os pais, é de cuidar dos pais, tá bom? Então, terminando por aqui, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês, que hoje a gente viu o papel da mulher, né? Hoje a gente viu como é importante o homem e a mulher se tornar uma só carne, como é importante a mulher auxiliar o marido no ministério, porque às vezes a mulher vê uma coisa que o marido não vê. E às vezes o homem vê coisas que a mulher não vê. Então, um complementa o outro. Um auxilia o outro, né? Então, a gente vê que na Bíblia, Deus sempre garantiu o direito da mulher. E até hoje, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa função. De auxiliar, de aconselhar. Vocês que são mulheres casadas, auxiliar as mulheres solteiras. Auxiliar. Às vezes a mãe é solteira. Auxiliar ela ali com o filho. É o nosso papel de mulher, é auxiliar. Então eu vou terminando por aqui o meu papel nesse momento. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Eu espero que todos tenham entendido e compreendido, né? Então até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.